Então, aqui são os materiais da média. A média tem 40 de altura por 30 de largura. Eu preciso tecido e manta, tá aqui. Pode fazer matelassê ou pode quiltar. O forro é dividido em dois. Aí eu corto aqui 1 centímetro maiorzinho, vai estar lá no molde. E a lateral é igual. O zíper, eu preciso do tamanho da necessaire mais 7 centímetros para cada lado. Eu preciso que ele sobre. E na minha, eu vou fazer uma barrinha aqui em cima de um tecidinho de composê para ficar bonitinho. Essa barrinha tem 30 por 7 e eu dobro ela no meio assim. Então, a gente começa a colocar essa barrinha. Ela é colocada, ela vai ficar como se fosse um viezinho, um detalhe. Eu coloco ela aqui, dobradinha no meio. E passo uma costura aqui onde ficou o vinco. Ó, aqui nessa marca que ficou do ferro, eu vou passar a costura. Vou colocar outra do outro lado e vou passar essa costurinha também aqui onde tá vincadinho. Passei a costura, no outro lado ela vai aparecer. Quem achar difícil vincar e seguir o vinco, pode riscar no meio, né? Então, se ela tem 7, mede 3,5 e risca. Aí, deixa ela abertinha, costura em cima do risco. E agora, a gente dobra ela pra cima. Ela vai ficar como uma barrinha, como um viezinho. Pode ser mais fina, mais grossa, depende. Aí, agora, é como se eu tivesse só feito esse detalhezinho no tecido. Eu vou seguir o zíper normal para essa necessaire. Quem não quiser fazer a barrinha, faz só o tecido na manta. O zíper eu vou precisar colocar aqui, aí eu preciso medir o meio dessa parte. Então, eu dobro, faço um pique e dobro o zíper no meio, mas o zíper eu não posso fazer um pique, porque zíper, quando a gente corta, ele desfia. Então, marquei o meio. Já posso abrir, porque o outro lado vai pra lá. Encosto ele meio com meio. E vou pregar ele só aqui no meio, com o alfinete. Aqui na lateral, eu vou pôr ela no lugar retinha, porque eu preciso que esse zíper seja costurado até 2 centímetros do final. Então, vou medir aqui, ó, 2 centímetros, vou marcar, vou medir do outro lado, 2 centímetros, e vou marcar. O zíper vai ser costurado só até aqui. Daqui pra baixo, a gente vai descer ele. Então, eu alfineto aqui onde eu marquei. Daqui ele vai fazer assim, ó. E eu costuro ele aqui retinho. E aquela parte vai ficar solta. Costurei. E quando tava passando por aqui, eu só segurei ele assim, pra baixo. Então, ele costura só até ali. Dali pra lá, o zíper fica solto, desse lado também. Agora, eu vou fazer isso desse lado. Vou passar bem esse viezinho, deixar ele lá pra cima. Vou marcar 2 centímetros aqui. Já posso marcar agora, antes de pôr o zíper também. Ó, 2 e 2. Vou colocar meio do zíper com o meio do tecido. Vou trancar. E aqui onde tá marcado, eu desço o zíper. Tem que cuidar pro zíper não dobrar. Ele faz uma curvinha. Então, aqui do outro lado também foi, ó. A ponta do zíper fica solta.
E toda essa sobra dele fica assim. Agora eu vou pôr aqui em cima o forro. Ele é dividido em duas partes para facilitar depois na hora de virar e agora na hora de colocar também, porque muito fechado fica difícil de ver. Agora esse zíper ele é um pouquinho mais trabalhoso que o normal. Aqui, para ele ficar certinho, eu posso trazer ele um pouquinho para baixo e alfinetar para poder botar o forro ali e costurar. Aqui também, eu trago um pouquinho para baixo. Eu não posso dobrar assim, porque senão ele dobra lá em cima. Eu tenho que botar ele um pouquinho para baixo, ó, cuidar para ele não virar lá e alfinetar. Aí agora eu ponho o forrinho. Vou ter que virar por outro lado para ver a costurinha e costurar em cima. Costurei bem em cima dessa linha o forro e aí eu vou desvirar para ver se o zíper não ficou dobrado. Sempre tem que conferir. Ó, ele fica assim, tá saindo dali de dentro. É isso aí. Vou manter agora ele assim dobrado, para ele não me atrapalhar só por enquanto, porque eu ainda vou fazer o outro lado. Vou fazer esse lado aqui. Trazer ele pra cá um pouquinho, colocar o alfinete, colocar o forro e costurar olhando aqui desse lado. Costurei, agora eu desviro o forro e confiro se não ficou dobrado, se ele ficou bem certinho. Então, os dois lados estão prontinhos. Agora, eu vou juntar o forro. Vou levar aqui, desculpa, aqui eu tenho que trazer o zíper agora bem pra dentro, ó. Ele tem que sair daqui dessa parte, que é onde eu vou costurar agora. Aqui, assim, ó, ele fica ruim, ele ainda tá muito perto de onde eu vou passar a costura. Então, agora eu deixo ele bem aqui pra dentro. Tranco com o alfinete, pra poder costurar as laterais da necessaire. Agora, ela é muito parecida com uma necessaire normal. Então, a gente dobra e costura aqui, costura embaixo, deixa um buraco aqui grandinho e costura a lateral. Aqui o que é bem importante é casar essas duas costuras aqui, tem que coincidir. Então, a gente bota elas bem juntinhas, passa um alfinete de dentro para fora para segurar elas e vai lá e passa uma costurinha aqui. Aí já dá uma conferida se ficou bom. Ó, eu costurei. E aí, eu desviro ali pra ver se deu certo. Não posso esquecer dos alfinetes, né? Ó. Aqui ficou bem certinho. E aqui em cima também, ali, ó. No caso, a minha barrinha, né? As costurinhas se casaram. Agora, eu olho também do outro lado. Ó, dá pra ver bem, ficou bem certinho. Aí, agora que deu certo a costurinha ali, que elas se encontraram bem direitinho, eu posso, então, fechar toda essa lateral. Fechar um pouquinho do fundo aqui e deixar o buraco no meio. Aí, eu passei a costura toda na lateral, na outra lateral também, e aqui embaixo, e deixei um buraco aqui. Agora, eu vou fazer as caixinhas de leite. É bom a gente, quando não tem a reguinha de caixinha de leite, a gente pode ter vários quadradinhos, ó. Aqui é uma caixinha de leite de 5. É um quadradinho de 5 por 5. Vou colocar ele aqui embaixo. Aqui a partir da dobra e aqui a partir da costura. E vou riscar
vou colocar aqui desse lado e vou riscar. Vou também colocar do outro lado e riscar. E do outro lado e riscar. E lá embaixo, no fundo, também vou fazer. Aqui, a gente pode vir com a mão aqui dentro e abrir assim com a mão, ó. Empurrar aqui tem um dedo e aqui tem outro dedo, empurrando os cantinhos. Aí, vai formar esse triângulo e a gente costura. Ou, quem gosta de cortar também, né? Corta o quadradinho. Eu ainda prefiro fazer desse jeito aqui. Então, agora eu vou passar uma costura. Passei a costura, aí agora eu corto o excesso. Eu passo outra costura aqui, porque aqui onde a gente corta, de repente começa a abrir essa costurinha daqui, né? Ela não tem arremate. Essa aqui eu vou fazer cortada, pra gente ver a diferença. Ó, então, cortada, a gente riscou 5 por 5, mas a gente corta 4 por 4, tá? Pra poder costurar no risco. Então, a gente corta menorzinha, né? Aí, cortou, inverte aqui, ó, e forma como se fosse aquele triângulo. Ajeita direitinho os cantinhos, empurra, que tem que empurrar de qualquer jeito, ó. E vai lá e costura. É quase a mesma coisa, né? Passei a costura. No final, é a mesma coisa. De qualquer forma, nas duas formas de fazer, eu gosto de passar uma costura lá na ponta para o tecido não abrir, a costura não abrir. Agora, eu vou fazer caixinha de leite no forro. Como o forro foi cortado embaixo, ele não tá dobrado. Então, a gente risca de costura a costura. 5, 5, aí vira. Aqui a caixinha de 5. Vocês podem ter esses moldezinhos, um monte de quadradinho de papelãozinho duro. Aí, bota 5 por 5, 4 por 4, 3 por 3, 7 por 7. Então, agora eu vou inverter, ó. Assim. Aí, cada ponta do quadradinho é onde eu dobro. Lá e aqui, formo o triângulo e fecho. Fiz aqui e passei aquela costurinha mais pra fora também, pra costura não abrir. Agora, a gente vai desvirar, mas tem que tomar cuidado que tem 4 alfinetes aqui dentro. Então, eu prefiro, antes de desvirar, vir com a mão aqui no buraco. Por isso que o buraco é melhor maior mesmo. E tiro 1, 2, 3, 4. Foi usado um em cada ponta, então não tem mais perigo de ter alfinete. Desvira. Aí, a gente vai dar uma conferida nos cantos, ver se ficou certinho, se não enrugou, ó. Bem certinho. Esse também ficou bem certinho. Eles estão retinhos. Aqui o forro também tá tudo certinho. Aqui em cima, eu não rebati, né? Quando eu fiz o zíper, não rebati, não coloquei cursor. Isso é porque é a boca de lobo. Agora, eu vou rebater aqui em cima desse viés que eu fiz. Vou passar uma costura. Para isso, eu vou colocar o forro para dentro, vou passar o ferro para esse forro colar na manta e ficar tudo retinho para eu poder costurar aqui. Passei o ferro, ó, ela deu uma coladinha na manta. Aí, eu prefiro virar ela do avesso assim e vir costurando
aqui. Aí eu vou vendo melhor. Aqui tá o rebatido. Ele tranca o forro também, tá? Eu preciso trancar esse forro com essa costura que eu faço agora. Por isso, eu deixo pra rebater agora. Ela, assim, já era uma necessaire bonitinha, né? Ó, já ia ficar bem bonitinha. Então, agora, ela tá pronta. Ela agora precisa do metal.